E eu vou chamar agora ao vivo a repórter Marília Ribeiro, da nossa equipe de reportagem lá em Brasília, que vai trazer as informações sobre a questão das emendas que foram bloqueadas pelo STF. Boa noite, Marília. Oi, Gilvan, boa noite a você, a todos que estão nos acompanhando. Eu trago novidades, viu? Porque hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal e relator da ação envolvendo as emendas parlamentares, Flávio Dino, ele homologou um plano de trabalho que foi feito junto com o Congresso Nacional e o governo federal. E o que isso significa na prática, Gilvan, é a liberação das emendas parlamentares, o desbloqueio desses recursos que devem chegar aos municípios de Sergipe para poderem ser utilizados aí, como por exemplo, na saúde, na segurança pública e também na educação. Essa novela sobre as emendas parlamentares, ela vem se arrastando aí pelo menos desde o segundo semestre de 2024, quando o ministro Flávio Dino decidiu suspender essas emendas por falta de transparência e de rastreabilidade. Desta forma, acabou virando aí uma corrida para que a liberação desses recursos pudesse acontecer. O ministro Flávio Dino, então, exigiu que o Congresso Nacional fizesse um projeto colocando todas essas exigências do Supremo Tribunal Federal. Isso foi feito, o projeto foi analisado e aprovado pelos deputados e senadores e foi sancionado pelo presidente Lula. Só que mesmo assim, Flávio Dino disse que ainda faltavam algumas questões sobre a questão da transparência das emendas PIX. E hoje ele decidiu então por essa homologação e dessa forma esse desbloqueio acontece de forma imediata. Mesmo assim, essa ação sobre essas emendas parlamentares, ela ainda vai precisar passar pelo plenário virtual lá do Supremo. Só que, como eu disse, reforçando, essas emendas já vão estar liberadas, esses recursos já vão poder chegar aí nos municípios de Sergipe. Mesmo assim, ele ainda exige que um pente fino seja feito nas emendas parlamentares que foram liberadas em 2024. Essa análise pelo plenário virtual do Supremo deve acontecer apenas no mês de março. Gilvan, só para a gente poder atualizar uma informação que a gente deu ao longo de alguns dias, é que estava marcada uma audiência para acontecer lá no STF nesta quinta-feira entre os três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Com a decisão de Flávio Dino desta quarta-feira, a sessão de amanhã foi suspensa, mas ela ainda deve acontecer em uma data que será confirmada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. No tocante aí, Gilvão, que deve acontecer na prática agora, é esse desbloqueio das emendas parlamentares e também o avançar de alguns projetos lá dentro do Congresso Nacional que estavam sendo travados justamente por conta dessa questão relacionada a esses recursos. Outro projeto aí, Gilvan, que deve voltar, só a ser discutido, vai ser a questão lá do fim da escala 6x1. Esse foi um assunto que ficou bastante discutido lá dentro da Câmara dos Deputados, até mesmo do Senado Federal e fora dele. Isso porque é uma proposta de emenda à Constituição que tem a autoria da deputada federal Érica Hilton, que propõe o fim dessa escala e o que ela quer é que aconteça o seguinte: sejam 4 dias trabalhados e 3 dias de folga. Essa proposta acabou alcançando o número que é necessário para ser protocolada lá dentro da Câmara dos Deputados. Ela precisava de 171 assinaturas e conseguiu mais de 200 assinaturas. Ela deve começar a tramitar, Gilvan, pela Comissão de Constituição e Justiça, e isso a gente deve acompanhar logo depois do Carnaval. A gente preparou o material detalhando o que é essa proposta de emenda à Constituição e o que deve acontecer com ela, e a gente vai acompanhar agora. A proposta de emenda à Constituição foi protocolada na Câmara dos Deputados depois de receber o apoio de 234 parlamentares. A autora é a deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. O objetivo é acabar com a escala de 6 dias trabalhados e 1 dia de descanso. Para isso, o texto quer a redução da jornada de trabalho para 4 dias por semana no Brasil.
Acho que nós temos que desmistificar qualquer tipo de narrativa sobre a impossibilidade de isso ser aplicado no contexto nacional, seja por inflação, seja por vagas de trabalho. Para nós é muito importante sentir esse termômetro com o presidente da casa, para entender como que o presidente da casa também pretende permitir que isso seja pautado. Nós sabemos que não vai ser uma coisa que vai sair da noite para o dia, mas o texto precisa caminhar. O assunto já era discutido aqui na Câmara dos Deputados desde o ano passado, mas a estratégia foi apresentar essa PEC apenas este ano. Isso porque, na avaliação dos parlamentares que apoiam essa PEC, ela teria pouca chance de avançar lá na Comissão de Constituição e Justiça. Agora, com a mudança dos membros da comissão, o texto tende a tramitar. A proposta tem o apoio do líder do governo na casa. Os deputados de Sergipe já esperam um longo debate sobre o tema. Esta PEC vai ser um grande debate aqui na Câmara, no Senado e principalmente na sociedade brasileira. A gente precisa discutir qual é o tempo do trabalhador de trabalho, qual é o tempo do trabalhador de folga, de lazer, qual é o tempo do trabalhador para a área da cultura, da educação. Esse é o grande debate. Se passar pela CCJ, a PEC segue para uma comissão especial que vai discutir o assunto. Inclusive, o texto pode ter alterações. Para esse especialista em direito do trabalho, a revisão da carga precisa ser feita, mas a mudança pode gerar desemprego no país. O Brasil é composto essencialmente por pequenas empresas, né? A grande maioria, mais de 70% das empresas hoje no Brasil são constituídas dessa forma, portanto, empresas familiares e etc. E, consequentemente, mantido o texto como está, obviamente ele vai ser objeto de discussão legislativa e pode ser aprimorado, mas entendo que ele efetivamente traz risco a essas pequenas empresas. É uma discussão extremamente válida, né? O Brasil precisa evoluir em relação à questão relacionada à carga laboral, né? Uma evolução mundial, inclusive. Todavia, precisamos lembrar que o Brasil tem particularidades e que não há de se fazer uma regra geral para todas as atividades, sob pena, inclusive, de gerar desemprego. Gilvan, nessa minha entrada de hoje, né, com você, o que eu posso dizer mesmo é que as pautas, os projetos e as medidas aqui em Brasília vão avançar mesmo, ter algum resultado somente depois do Carnaval. Mas a gente continua de olho em tudo o que acontece e nós voltamos amanhã, Gilvan. Tá bem, Marília, muito obrigado, uma boa noite para você, viu?